Você sai de casa com toda a sua programação diária na sua memória muito bem organizada. De repente, no meio do caminho, você não lembra mais em qual rua virar. Você não lembra se fechou a casa corretamente ou se você desligou o gás lá do fogão. Nós temos que falar sobre a qualidade da sua memória. Esse é o canal Educar Consciência, onde nós trazemos bases científicas para falar sobre os mistérios da nossa mente. Eu quero que você deixe aqui nos comentários se você já passou por uma situação igual a essa. Se você percorreu todo um caminho e no final dele não lembra como é que foi. Foi tão automatizado que você já não vai mais lembrar daquela situação. Ou se realmente você não lembra qual é o próximo passo, para onde você estava indo. Bom, esse último que eu acabei de falar se chama memória prospectiva. Quando você tem uma memória futura. Eu sei que eu vou ter que fazer daqui 1 hora, que no final do dia eu tenho que buscar meu filho na escola, ou até mesmo o que eu vou fazer durante a noite. Eu não preciso ficar relembrando dela o tempo todo. Mas antes de falar das memórias de uma forma mais profunda, vamos aqui falar sobre o que é memória. Lembre que o seu cérebro ele é um centro de recepção de estímulos. Estímulos visuais, sonoros, olfatórios, eles estão o tempo todo chegando no seu cérebro que vai adquirir esse estímulo, vai trazer uma consolidação e quando você quiser recuperar aquela memória, aí ela vem à sua mente de uma forma consciente. Então você está no meio do caminho recebendo estímulos. O seu cérebro tem que estar atento a esse processo. Mas você também tem que estar projetando ações futuras e estar recordando de ações passadas. Então vamos começar falando sobre a memória de trabalho, a memória operacional. A memória de trabalho, ela tem uma relação com a memória do computador. Vamos imaginar aqui o seguinte. Você joga uma informação no seu computador e ele começa a demorar para processar. E de repente vem uma informação que você tem que baixar um programa porque ele não está conseguindo carregar ou responder aquela informação. Isso quer dizer, ele foi buscar na memória se existia algum suporte para aquele assunto, mas é como se ele não entendesse daquela informação. Mas quando você instala o programa que ele está pedindo, pronto. Agora é como se tivesse já armazenado numa memória interna e que ele consegue rapidamente dar a próxima resposta. Agora, com aquela informação já consolidada, ele consegue responder com pequenos segundos aquela sua pergunta, aquilo que você estava atrás no primeiro momento. É mais ou menos assim que funciona a informação lá no seu cérebro. A memória de trabalho é aquela que vai operando situações de estímulos externos e vai conversando com a sua memória já interna, a sua memória de curto e de longo prazo. Se você não tem aquela informação, é como se você ficasse perdido. Imagine que agora eu começasse a falar numa outra língua. Eu começasse a falar aqui em japonês. Se você não sabe japonês, você não consegue assimilar nada daquela informação. A sua memória de trabalho começa a buscar lá na sua memória de longo prazo algumas informações ou algumas palavras semelhantes. E aí quando tem alguma palavra em japonês que se assemelha com o português, você vai tentar fazer uma conexão, mas pode não ter nada a ver. Né? São palavras parecidas, mas que não tem nenhuma relação nesse caso. Agora, imagine que você saiba falar japonês. Eu estou falando com você em japonês. A sua memória de trabalho, ela vai pegar essa informação que eu estou acabando de lhe dar e ela vai lá na sua memória de longo prazo pegar aquelas informações já pré-existentes. E toda a minha fala vai fazer sentido. E você consegue me responder e a nossa fala vai ser conexa. Vai ter aqui uma conexão e a gente vai poder ter um diálogo, podemos projetar também o futuro. Por esse motivo que a aquisição de novas informações ela é tão importante. Muitas vezes os alunos não conseguem compreender nada de uma aula. E se eu tivesse que falar um ponto, esse ponto é falta de conceito. Muitas vezes durante uma aula o professor pode usar uma linguagem que tem a ver com o seu conteúdo, que pode ser uma linguagem mais técnica. Mas se aquele aluno não tem a base, a memória de trabalho dele começa a ficar sobrecarregada. Então você está tendo uma aula de matemática. Lá no meio da aula de matemática, o professor começa a falar de um assunto, de repente ele vai conectar com um outro assunto, e de repente você não consegue ligar um ponto ao outro, você não consegue fazer essa conexão, e é aí que vai sobrecarregando e vai fadigando. Tem muito a ver com o nosso córtex pré-frontal, lá numa região do cérebro voltada para a sua testa, realmente para a região frontal. É nesse momento em que você acaba desistindo do aprendizado.
porque começa a levar uma sobrecarga energética, uma fadiga mental e você acaba desistindo de aprender aquele conteúdo. Isso é muito comum para conteúdos que são um pouco mais difíceis, física, química, matemática e também, no caso, a biologia. Mas se você vai trabalhar na base, você vai trabalhar com aqueles conceitos e aí você vai adquirindo um outro esquema, você consegue progredir para um próximo passo, uma informação um pouco mais complexa, sem esquecer daquela anterior, aí sim a coisa vai fazendo sentido. É aí que você consegue ter um avanço dos seus estudos. Então, para você, estudante, a minha primeira dica é: vai para o básico, aprenda conceitos, que esses conceitos estejam lá na sua memória de longo prazo, para que na hora que tiver uma fala com o professor, durante uma aula, ou durante ali, né, pode ser uma aula presencial, uma videoaula, ou você estar lendo a apostila, você conseguir puxar essas informações da sua memória de longo prazo, e tudo que é novo, que vai fazendo essa conexão com o estímulo do ambiente, se é novo ou não, com a sua memória, vai fazer muito mais sentido, e você vai ver um avanço aí no seu estudo. Mas vamos lá, falei de memória de longo prazo, qual seria a diferença? A memória de trabalho, ou operacional, que é essa de quem estou falando, ela dura poucos segundos. É realmente para que a situação ela faça sentido. Ou para que você lembre, nesse momento, o que eu falei no início dessa frase. Então você consegue guardar aquela informação até eu completar essa frase. Só que ela consegue ir para uma memória intermediária, chamada memória de curta duração, que vai durar poucos minutos. Talvez para você lembrar o que eu falei no início desse vídeo e que ele faz sentido até agora. Aquilo que você dá mais importância, aquilo que pode gerar até uma emoção, então imagine que foi um conteúdo, um assunto, não precisa ser nada ligado à escola, mas imagine o seu dia a dia, porque você aprende o tempo todo. Aquele conteúdo gerou uma certa emoção. Isso aumenta a chance de você levar aquela informação para a memória de longa duração. E assim você consegue lembrar depois de dias, semanas, ou talvez essa memória vai durar uma vida toda. Mas no início do vídeo, eu falei da memória de prospectiva, em que você vai projetar o seu dia. É aquela memória futura. Então, essa é uma memória que a gente consegue sair de casa com algo programado, eu vou arquivá-la por um certo tempo, até que eu possa realizar aquela atividade. Realizei aquela atividade, se ela era tão rotineira, eu não vou fixar, porque não dei muita importância. Por isso que você acaba esquecendo se você trancou a casa ou não. Ou se ao longo do caminho você já passou por aquele radar que você sabia que existia, poder ter levado uma multa, e se você estava na velocidade certa ou não. Então, porque você está no automático. Você já está fazendo aquela rotina tantas vezes ao longo de tantos dias da sua vida que ela se tornou inconsciente. E aí nós começamos a ir para as memórias de longo prazo, onde podemos chamar de memórias declarativas ou não declarativas. A memória declarativa, como o nome já diz, é aquela que eu posso declarar, aquela que eu consigo verbalizar para vocês. Então, se eu falar para você o que aconteceu no dia do meu aniversário, então no meu aniversário do ano passado aconteceu uma situação que foi engraçada. Bom, essa é uma memória episódica, porque foi um caso, uma situação da minha vida. É uma memória pessoal. Já a memória semântica é aquela que tem a ver com conteúdos. Então, se você vai lembrar qual é a capital do Brasil, se você vai lembrar quem descobriu o Brasil, essa é uma memória de conteúdos que não tem a ver com uma situação da sua vida, não um episódio da sua vida, mas o que você acabou aprendendo ao longo da sua vida, muitas vezes na escola ou em conversa com familiares. Agora, a memória não declarativa, ela tem muito a ver com uma memória motora. Se você sabe tocar violão, no início do seu aprendizado foi algo consciente. Teve que ficar prestando atenção em cada nota, se o som ele estava fazendo sentido, né? O som que você estava emitindo se fazia sentido com o som real daquela música. Só que chega uma hora que fica automático, em que você consegue, de forma inconsciente, já fazer aqueles movimentos. Ou talvez o que quase todos que estão aqui me assistindo conseguem, que é andar de bicicleta. No início, você precisava de ajuda, andava com rodinha, ou alguém te segurando, te guiando, até que essa pessoa acabou te soltando e você foi sozinho, conseguiu se equilibrar, e você foi avançando para fazer novos movimentos, conseguiu fazer uma curva agora sem medo, e aí você automatizou.
E esse processo automático não precisa ficar pensando para ele acontecer. Por isso que na nossa rotina, no nosso dia a dia, tem algo que está tão ali fixado na nossa memória que a gente vai fazer de forma automática, de uma forma não declarativa, e é justamente aí que a gente esquece se fez ou não, como a questão de desligar o gás ou então de fechar a casa. Guardo vocês num próximo vídeo e saiba que muito mais informação tem no nosso site educarconsciência.com.br com artigos científicos, concursos e também vários outros conhecimentos.